sábado, um programa Conexões do Reino. Então, fique ligado porque hoje tem um assunto incrível. A gente vai falar sobre ansiedade. Daqui a pouco o Dr. Edson Castro está aqui batendo papo, trocando ideia conosco. Quero desejar bom dia, tem algumas pessoas já online aqui. A Joaquina Neta, Pastor Henrique Correia, Dona Ana Lúcia, entre outras pessoas aqui também. Bom dia, Deus abençoe. Obrigado aí pela sua participação. Estão falando que está sem som lá no YouTube. Voltou. Já colocaram aqui que voltou. Maravilha. Então, Deus abençoe a todos vocês. Hoje não estamos com a ausência do pastor Henrique Correia e da pastora Cris. Eles estão em viagem, né? Então, estão fazendo falta aqui. Então, bom dia para vocês também. Pastores com certeza estão nos acompanhando aí. Ótimas férias e logo eles estão de volta. E olha só, a gente está na semana do Natal, né? Não tem como lembrar do Natal sem lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero trazer uma pequena reflexão aqui para a gente poder meditar na palavra de Deus. Não tem como falar da história de Jesus, doutor, e não falar sobre as pressões que ele enfrentou, porque ele enfrentou pressões, né? E eu peguei três delas, na verdade. Sim. O primeiro momento foi o momento do nascimento. Então, você ir lá em Mateus 2, versos 13 até o 18, fala que eles saíram fugidos, né? José e Maria saíram fugidos para o Egito com criança pequena, porque Herodes, o imperador da época, queria matar todos os pequeninos, todas as crianças. Então, a pressão de fugir, né? Ele estava no centro do propósito, mas essa pressão colocou para que ele fosse para outra cidade. E algumas situações que nos impulsionam para fora da nossa vida, né? Para fora do comum, para fora daquele ambiente que a gente está acostumado. Isso aconteceu desde pequeno. O segundo ponto foi a angústia do Getsemane, que ele pediu que a Deus em oração que afastasse aquele cálice, né, para ele, aquele cálice que seria conduzido à morte. Então, imagina Jesus pedindo, Deus, afasta de mim esse sofrimento de enfrentar a cruz. Imagina a pressão que Jesus ali na sua mente estaria ali 100% Deus, 100% homem, mas como homem falou, não, eu não consigo passar por isso. Mas a história continua e a vida e as provações da morte da cruz nos traz a libertação. Então o propósito de Cristo morrer na cruz foi para nos dar a libertação. E só estamos aqui libertos através do poder do Espírito Santo, porque Jesus ele enfrentou as pressões como homem para nos salvar e nos garantir a grande bênção salvífica. Então ele passou por uma vida ali como homem, mas como Deus em sua divindade para nos trazer vida. Então o Natal, não tem como lembrar do Natal e não reconhecer o favor e a graça que Deus derramou sobre nós. Não tem como. Ontem eu estava meditando sobre isso, eu falei, cara, a pessoa morreu por mim, não é? A gente imperfeito, né, falho, mas de um amor que ele entra a ponto de dar uma vida e falar, você é meu filho perdoado, isso é incrível, né? Sofrer tantas pressões, muitas vezes a nossa vida, as nossas atividades impõem tanta pressão, a gente quer desistir, quer parar, né? E aqui fica a lição que as pressões elas sempre vão existir, né? Mas uma das lições que a gente aprende com Cristo foi que ele enfrentou todas as pressões que foram colocadas para eles. E é possível nós, com a força de Cristo e do Espírito Santo, a gente avançar nas pressões e chegar no nosso objetivo. Eu falei sábado passado, e um dia a gente vai estar com ele na glória. Essa é a nossa esperança. Então, não importa a pressão que você tem passado, Deus ele preparou um futuro de esperança e de glória. Mantenha-se firme, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está conosco. Então essa é a nossa mensagem. Quero que você medite, leia esse texto a partir de Mateus capítulo 26,
lá em João também 19, você vai ter mais informações, vai meditar mais através da palavra do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. O nosso Dr. Edson Castro, que é psicólogo, teólogo e filósofo. Então, o cara tem um conhecimento, assim, muito bacana. Doutor, é um prazer ter o senhor aqui, né? A gente criou uma conexão e eu assisti a palestra dele no grupo empresarial Nexus. Eu falei, cara, você vai ver ele falando aqui, ele tem uma calmaria para falar e que, assim, me encantou. E é um prazer ter o senhor aqui, né? Faz uns 6 meses que a gente agendou aqui a sua participação, a agenda lotada. Cara, eu sinto muito honrado de o senhor abrir esse espaço aqui na sua agenda para estar aqui comunicando pra gente, nos ensinando. Prazer. Prazer, todo meu, Rafael. Quero agradecer desde já o convite, a confiança, a recepção. E é muito bom estar aqui e falar sobre este tema do qual eu tenho me debruçado ultimamente no meu trabalho em consultório, nos atendimentos. E o que você coloca da reflexão da Sagrada Escritura vem de encontro, porque até Jesus passou por pressão. Se a gente for parar para pensar o que dizem os livros, a literatura sobre a história da humanidade, até o homem primitivo passou por pressão. Essa pressão pode ser dita também como ansiedade. Ora, imagine a cabeça do homem, da família, quando saiu para caçar. Ele tinha que ter muita habilidade para desenvolver as suas competências em caçar, porque exige fuga, exige ataque, exige defesa, e nem todas as vezes ele poderia garantir o alimento para sua família, nem sempre ele voltava com algum animal, ele voltava às vezes com mãos vazias. Então, até o homem primitivo teve estresse. Quando a gente fala de pressão, como ajustar as atividades do dia a dia ao perfil de cada pessoa? A gente sabe que o nível de estresse, quando sobe, vem cortisol no sangue elevado, e o estresse ele é um fator que pode levar para tantas doenças crônicas até, que fazem com que as pessoas adoecem. Quando elas entregam e extrapolam para além do que conseguem, para além do que são capazes. E aí vem a questão da ansiedade, como por exemplo, no tempo da pandemia, a gente falou muito sobre saúde emocional. Esse tema foi muito divulgado. Sim. Tanto ansiedade como depressão. É difícil não falar de um e sem falar do outro, né? Porque a depressão é a outra ponta da ansiedade. A ansiedade, para começar aqui, é o excesso de futuro. E a depressão é o excesso de passado. Então, na pandemia, pelos meios online, foi muito divulgado esse tema. Realmente, as pessoas que já tinham uma predisposição, que estavam, tendo uma doença mental que estava escondida e que veio à tona por conta... Acabou sendo revelado através da pandemia. Exatamente. Então, muita gente procurou ajuda profissional, muita gente teve disparada a questão da ansiedade, porque não se sabia o que viria pela frente, né? Era um tempo muito incerto, o que poderia acontecer, o que estava acontecendo, até quando iria isso, quando eu poderia voltar para o meu trabalho, vida normal e assim por diante. Se fala muito sobre zona de conforto, né? Como que é essa zona de conforto mentalmente? Existe ou é algo que, mais um jargão que apenas para vender ou chamar, você tem que sair da zona de conforto, né? Eu falo que eu tô procurando essa zona de conforto, porque o bicho pega, né? Pelo menos pra mim, né? Sim. É aquela correria, aquele desafio do dia a dia, né? Com empresa, família e todas as responsabilidades que a gente tem. Então, existe mesmo essa zona de conforto, porque pelo menos a minha mente, ela tá toda hora pensando, tem que fazer isso, aquilo, e você planeja, né? Não existe essa zona de conforto. Como que funciona na psicologia essa questão? Eu vejo a zona de conforto como 2 vertentes. Primeiro, de forma positiva e outra de forma negativa. A forma positiva é quando você está acostumado a fazer o que sabe. É o seu know-how, aquilo que você tem experiência, a sua competência profissional, que te deixa à vontade, que te deixa seguro. Claro que a partir de um tempo de experiência, como por exemplo você nos meios de comunicação, na rádio, a forma de falar, a forma de se comunicar, você já tem uma zona de conforto. Diferentemente de alguém que está começando, a pessoa está fora, está deslocada. Então, a outra vertente, que é a questão negativa, é quando a pessoa se acomoda.
quando a pessoa ela não quer mais crescer, quando ela desiste, quando diante das primeiras dificuldades ela vacila, ela não consegue encarar essa pressão que você colocou no início, que é o enfrentamento. Aí aqui eu já faço uma outra ponte. Em ansiedade existem duas questões muito diferentes para lidar com ela. Primeiro é o enfrentamento, que é a melhor forma. Segundo, é lutar contra. Lutar contra não é bom. A ansiedade ela tem o seu lado bom também, mas precisa saber manejá-la. Quando você enfrenta, você encara, que é o da zona de conforto positiva. Você aceita o desafio, você entra em contato com a realidade posta, você cria estratégias inteligentes, criativas, para conseguir organizar o seu tempo e fazer com que tudo isso se encaixe dentro das suas atividades. Então, a zona de conforto é uma oportunidade para você crescer, se tornar uma pessoa melhor. Legal. O senhor também é teólogo, né? E eu Sim. queria fazer uma questão. A depressão ou a ansiedade, ela tem a ver com algo espiritual ou é apenas clínico? Como que você pondera essa questão? Falando a partir da ciência, da psicologia clínica, é uma questão de saúde, vamos pensar na biomecânica, é uma questão de funcionamento do organismo. Quando a gente sabe que quando a gente tem excessos de pensamentos, muitas coisas giram em torno das preocupações, sobretudo em relação ao tempo futuro. Isso é ansiedade. É medo daquilo que não se vê, daquilo que não é palpável. Aquilo que se vê, aquilo que dá para tocar, isso é medo. Medo primitivo, uma das emoções mais primitivas é o medo. Até aí tudo bem. Mas quando uma pessoa anseia por um evento futuro, por uma viagem, por alguma coisa em que ela se encontra de forma muito pessimista, isso é saúde mental. Então a gente vai colocar isso dentro do funcionamento do corpo. É físico, é biológico. Então, porque eu já vi muita gente, não, porque a pessoa tá com depressão e tal, e ficar expulsar demônio, sabe esse tipo de coisa, né? Então não tem nenhuma correlação uma coisa com a outra. Não. Tem. Na história da humanidade, por volta dos séculos XII, Idade Média mesmo, acreditava-se muito nisso. A própria medicina foi avançando dentro do tempo. Acreditava-se que isso era questões de possessão. Sim, ainda quando sim. a igreja tinha laço com o Estado, a igreja católica. Então, conforme a ciência foi avançando, isso foi sendo descartado e foi vendo que existem coisas diferentes. É claro que na esfera de uma pessoa, na sua integridade, existem várias áreas. Inclusive a OMS incluiu a espiritualidade como uma das coisas do bem-estar de uma pessoa. A gente tem a saúde física, a saúde mental, a gente tem a espiritualidade também, a saúde social. A espiritualidade seria realmente uma outra esfera dentro da integridade de uma pessoa humana. O quão importante você acha que a espiritualidade está relacionada à saúde mental? Dá para fazer um equilíbrio? Sim? Tem algum estudo sobre? Porque você passou mais de uma década antes, inclusive depois você vai falar um pouco do seu livro, do seu e-book que você acabou de lançar. Você faz com certeza você traz essa experiência, né? Quão importante é a espiritualidade nesse equilíbrio? Né? Porque o Brasil ele está entre os países mais ansiosos do mundo, né? O quão importante é a espiritualidade, né? A gente entende que é um problema clínico a depressão ou o excesso de ansiedade. Como que isso o espiritual ele pode chegar e deixar o tripé correto? Sim. Tem toda a razão, Rafael. A espiritualidade faz um papel muito importante na vida de uma pessoa, pois haja visto que quando uma pessoa está hospitalizada, inclusive isso eu coloco no meu e-book, ela que tem fé, que acredita, tendo uma religião ou uma religiosidade, ela vai responder melhor aos tratamentos. Ou seja, falando do corpo humano, todos os pensamentos, aquilo que vem do cérebro quando emitido pelas células para o corpo vai responder de forma positiva, porque a pessoa quer passar por aquilo, a pessoa quer vencer aquela doença, aquela enfermidade. Então a fé dentro de uma esfera de saúde mental, ela ajuda muito, contribui muito, porque você seguir em frente acreditando
que você pode e que é possível superar. Assim como Jesus, você colocou no início, mesmo nas perseguições, desde a sua infância e depois no julgamento, mesmo diante do desafio lá no Horto das Oliveiras, quando ele disse, não dá, eu não consigo, tira de mim esse cálice. Ou seja, ele já estava no limite humano, quando ele pede a intervenção divina. Mas ele não obteve resposta, e ele viu que ele tinha que dar conta. E é possível. Ou seja, para além do humano é a fé. Para além do físico é a fé. Na própria medicina, o que não se explica dentro de um diagnóstico que é fatal, o que os médicos não explicam, a cura, por exemplo, de um câncer que foi totalmente curado, o que há além disso? É a fé. Então existe um limiar entre a ciência e a fé. Tem algum estudo que mostra se essa fé, quando colocada em prática, dentro da nossa mente, muda alguma coisa? Sei lá, seja o nível de eletricidade entre os neurônios, na corrente sanguínea, muda alguma coisa? Tem algum estudo sobre isso? Que consiga mudar, essas pessoas que têm um nível de espiritualidade ou fé mais elevado e essas que não creem em nada. Tem alguma diferença nisso? Tem algum estudo sobre? Sim, foram feitos estudos sobre a água, sobre porções de amostra de águas, em que foram expostas a sons, a músicas de alguns gêneros, como por exemplo uma música mais agitada, outra porção de amostra, uma música mais calma, e foram detectadas mudanças moleculares na água. Em pessoas já foram feitos sim estudos através de eletrodos conectados, em que quando uma pessoa ela pensa positivo, ela é mais otimista, ela envia mensagem para o corpo todo. Ou seja, o cérebro ele vai emitir mensagens por meio das suas células que povoam todo o corpo, e as pessoas tendem a responder melhor aos estímulos externos, que são os desafios do dia a dia, aos fatores estressantes como o trabalho, como preocupação, como enfrentamento de doença, de dificuldade de relacionamento no casamento, por exemplo. Então, com certeza, isso faz toda a diferença. Diferentemente de uma pessoa que pensa de forma pessimista. Ela não vê para além das dificuldades, ela só vê aquilo. Ela vê um ângulo muito fechado. Ela não vê possibilidades de superação e de mudança. Então, isso define muito a pessoa. Ou seja, as nossas lutas, as suas lutas, você ouvinte que está aqui conosco, as suas lutas definem quem você é. Ou seja, a forma que você lida com as suas dificuldades é que importam. Todos nós temos as emoções, raiva, tristeza, medo, essas são as primitivas, as principais. E depois vem as secundárias, entre elas está a ansiedade. O problema não são os eventos, os episódios da vida, o trabalho, a viagem preocupante, o enfrentamento de um casamento difícil, a educação de um filho adolescente. O que conta aqui é a forma como você vincula essas emoções aos eventos. E a gente vê que as pessoas têm vinculado muito mais a ansiedade ultimamente. E a ansiedade, quando ela está em um nível desajustado, ela faz com que a pessoa adoeça mais facilmente. Ou seja, a ansiedade ela está presente, ela é importante. Porque é natural você se preocupar com o futuro, o que vai ser, como vai ser, quando vai ser. Acho que é natural, né? Uhum. Só que qual seria se é que se pode falar assim, a receita de trazer essa pessoa para um nível equilibrado? Como tratar, chegar uma pessoa lá no consultório e falar, olha, tô aqui, para de pensar como que vai ser o futuro, como vai ser as finanças, como vai ser os filhos, o casamento e tal, né? Como trazer essa para o equilíbrio, centro? Como existe alguma coisa aqui? Porque cada cliente cada paciente tem um nível de forma de trabalho, mas existe algo que você possa fazer para deixar tudo isso equilibrado? Trazer essa pessoa para a realidade, para o centro aqui? Eu falei, não é assim, é normal até aqui, mas isso daqui, qual que é a... Sim, existem exercícios, Rafael, que combinados funcionam muito bem.
quando o paciente vem ao consultório, geralmente ele já vem em um nível de ansiedade muito grande. E o que fazer? É fazer um caminho com que essa pessoa se encontre novamente. Esse eixo que você falou é muito interessante. Porque as pessoas se perderam em algum momento da sua vida, na linha do tempo elas se perderam. Em meio aos excessos de trabalho, de tarefas domésticas, em meio a tudo o que o meio, a realidade exige de cada pessoa. E com certeza, como você disse, cada paciente vem com um perfil diferente, precisa entender qual é o método que mais vai se adequar a cada um deles. Geralmente eu costumo indicar meditação, exercício de respiração e a continuação na prática da psicoterapia. Quando a pessoa ela se perdeu de si mesma, à luz da psicanálise, ela tornou-se objeto. Ou seja, está sujeitada ao enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Quando esse caminho de reencontro consigo mesmo é colocado, o trabalho terapêutico é fazer com que ela se encontre novamente como sujeito. Ou seja, a pessoa vai se encontrar novamente como protagonista da sua própria vida, como alguém que escreve o livro da história da sua vida, e ela se vê empoderada, capaz de transformar a sua vida como alguém que consegue superar as dificuldades que são inerentes à vida humana, o sofrimento é inerente à vida humana. Então, quando esse trabalho de volta para casa, falando aqui no seu lar, da sua casa interna, interior, esse contato com a criança interior, com o adolescente interior, muitas vezes muitos conflitos da infância aparecem aqui na fase adulta, vêm à tona. Então é um trabalho de muita escuta. O espaço terapêutico é um trabalho de fala, que oferece um espaço de fala e de escuta. Através das intervenções de cada sessão, o paciente ele vai se dando conta do quanto ele está implicado naquilo. E esse é o trabalho que eu faço. Eu implico o paciente naquilo que ele traz. Ou seja, não existem receitas de bolo. Ele mesmo vai ter que dar conta daquilo. Ele mesmo vai ter que encontrar as saídas criativas e à medida em que ele fala daquilo, toca nas feridas, ele vai se fortalecendo. E à medida em que ele avança no trabalho terapêutico, ele vai vendo resultados, sobretudo para pessoas que são mais visuais, que se motivam a partir de resultados, ele vai saindo desse lugar em que ele havia se colocado, em um lugar que ele estava numa zona de conforto. E é possível a pessoa se auto-analisar assim? Existe uma pessoa equilibrada, ela se auto-regula? É possível isso? As pessoas elas podem ler, podem fazer cursos, podem colocar em prática tudo aquilo que diz respeito à saúde mental, mas o trabalho terapêutico não é substituído por livros, por orientações, por cursos ou mesmo por bate-papos em roda de amigos. Por quê? Porque na psicoterapia, o psicólogo ele coloca um enquadramento do paciente em que só ele fala, só o paciente vai falar das dores dele, é ele quem está em questão. Ou seja, não existe um eu também. O psicólogo não diz eu também, senão vira um diálogo, vira uma conversa, vira um bate-papo. Por exemplo, o paciente diz, hoje eu estou estressado. Imagine o psicólogo dizer, eu também. Não, aí não. Como que acontece a cura? Através da fala. A pessoa precisa falar. Então o psicólogo ele vai motivar, ele vai animar esse paciente a falar cada vez mais. E à medida em que ele percebe que precisa falar de determinados pontos e aprofundar aquilo, ele vai mergulhar na vida do paciente, é onde ele consegue descer e mergulhar, entrar em contato com essas dores e trazer à tona e conseguir enxergar possibilidades de mudança. A psicoterapia implica em mudança. Então, não é possível um direcionamento sozinho. A pessoa até pode avançar um pouco mais adiante, mas nada vai substituir o espaço terapêutico da fala. Então eu vejo aí que a fala ela tem um poder muito grande aí na transformação dessa pessoa. É isso? Exatamente. Então à medida que você fala, a Bíblia fala muitas das coisas que a gente fala, profetiza aquilo. Né? Então quer dizer que a fala ela tem um poder dentro do campo clínico de transformação dessa pessoa. Tem. Que a pessoa entrou lá no seu consultório, ela vai falar.
certo? Então, a partir daí, da fala, ela vai começar a experimentar essa transformação. Exatamente. E é interessante porque não é falar tão somente para o profissional. O paciente precisa se escutar falando. É diferente. Tanto é que em alguns momentos eu vou devolver para o paciente. Eu vou dizer, você acabou de escutar o que você falou? Percebe isso? Então eu repito uma frase importante, ela vai se escutar, ou seja, é um espelhamento. Então, sabemos que a palavra ela tem um grande poder transformador. Tanto é que quando você vai ofender alguém, você pode ofender e essas marcas ficam por uma vida toda, até se não forem trabalhadas. Como do contrário, palavras amorosas e gentis, palavras generosas também marcam. E quando o paciente está falando, ele está se implicando o tempo todo. Ou seja, o terapeuta ele está empurrando o paciente o tempo todo para ele se responsabilizar daquilo que ele fez. Incrível. Eu costumo, né, de uns meses pra cá, eu vou dirigindo, eu pego um certo trânsito, eu começo a falar em voz alta, assim, né? Porque, principalmente nesse mês de setembro, que é um mês corrido, né, eu falei, Deus, dá sabedoria pros colaboradores, mande os bons clientes, tá? Porque, final de ano, você sabe que todo mundo quer ser atendido rápido, todo mundo vai viajar, todo mundo quer tudo pra ontem. Né? Principalmente quando se trata de carro, todo mundo vai. Eu tava vindo agora pela Marginal, nossa, tá muito cheio, né? Não tá comum como um sábado normal que você pega Marginal ali meio tranquilo e tá muito cheio, tá todo mundo viajando. Então imagina, o cara quer tudo fazer a manutenção pra ontem, quer colocar a história pra ontem. E aí eu comecei a orar, Deus abençoa, dá sabedoria pros atendentes e tal. E eu tava falando com o Moisés, que é um dos colaboradores, eu falei, cara, esse mês tá diferente de outros anos, porque por mais que tenha toda essa pressão, eu falei pra ele que eu comecei a proclamar as palavras e eu me sinto assim, mais tranquilo, deu tudo certo, né? Isso com certeza muda, né? Quando você fala você afirma, quando você ora com fé, você põe isso pra fora, muda o ambiente. Eu acredito nisso. Então o senhor tá me falando que isso ele muda também clinicamente, através do poder da fala. Sim. Por exemplo, uma mãe que está impaciente diante dos filhos que estão fazendo bagunça em casa, brigando, discutindo. Se ela vai gritar, ela vai chamar atenção, não vai adiantar muito, pelo visto. Se ela se retirar daquele cenário e ficar num lugar à parte e fazer um exercício de retomada, assim como você fez, ou de respiração, ou de falar algumas palavras em voz alta, ela vai baixar o nível de ansiedade e vai voltar para as crianças. Ela pode até falar as mesmas palavras, mas vai ser com uma forma diferente. Então aqui mais uma vez, é a forma de lidar com as situações à sua volta, que faz toda a diferença. Você poderia explodir, ficar irritado, essa mãe também, mas vocês optaram em fazer diferente. Então as escolhas vêm o tempo todo. Você, enquanto sujeito responsável, é capaz de mudar a sua frequência em relação ao ambiente, a forma que você lida com o estresse das pessoas e a forma que você cuida da sua saúde mental. Então é possível se perceber, esse é um trabalho de autoconsciência, perceber quando a sua respiração está mais ofegante, quando os seus pensamentos estão mais acelerados. Neste tempo de Natal que você colocou, é muito comum realmente você ver nas ruas as pessoas apressadas. Sim, uma sim. sociedade cada vez mais egoísta, em que o outro está me atrapalhando no meu compromisso, como se ela fosse o centro do mundo e querer saber só do seu umbigo. E a ansiedade entra nesse nicho porque vem a questão do imediatismo. A pessoa ansiosa é extremamente imediatista. Ela quer tudo para ontem. Inclusive, quando a gente conversava um pouco, né, os pacientes geralmente vêm ao consultório no final do ano. Não é diferente de um trabalho que se começa no início do ano, porque é a hora em que tudo se efervesce, é a hora em que bate o cansaço, bate a ansiedade e o estresse. Então as pessoas querem, geralmente, um resultado imediato, mas não é assim. A psicoterapia exige um caminho, um processo, tempo, paciência. E tudo vai depender muito mais do paciente do que mesmo do profissional que atende. Então, esse já é um exercício.
Nem todas as pessoas conseguem fazer psicoterapia. Muitas começam e terminam, ou quando começa, vê os primeiros resultados e saem. Alguns meses depois elas voltam, porque não deu tempo ao processo. Então isso está muito implicado no nosso dia. Qual o tempo médio de um processo de tratamento? Existem algumas sessões, algumas coisas assim que uma quantidade de sessões mínimas ali para ter um resultado efetivo? Eu costumo trabalhar com uma abordagem psicanalítica em que diz que não se tem tempo, não tem tempo, não tem um número de sessões X, Y, vai de cada pessoa. Como você havia colocado anteriormente, cada paciente tem um perfil, então será o tempo necessário. Para cada paciente, existem pessoas que fazem por 1 ano, outras por 2, outros por 3. Eu tenho pacientes que estão comigo aí há mais de 8 anos. Legal. Então, é um trabalho que vai sem pressa. E que a pessoa ela vai a cada sessão, a cada semana, habituando-se a lidar com as pressões de fator interno, que são as cobranças. A ansiedade traz muito cobrança, tanto quanto os fatores externos, quanto o estresse do trabalho, do trânsito, do final de ano, das festas, enfim, das relações com o outro. Existem pessoas tóxicas, existem pessoas difíceis de conviver. Então todas essas exigências vêm das duas pontas, tanto interno quanto externo. E cada paciente vai responder de uma forma. O trabalho da psicoterapia leva a pessoa a fazer um trabalho de autoconhecimento. É uma jornada. Eu costumo dizer que é a jornada mais incrível que existe. Você falar de si mesmo, você falar de você mesmo. Porque no espaço terapêutico não tem cobrança, não tem julgamento, não tem aquele estranhamento no sentido de dizer, você fez isso? Como assim? O que é isso? Não tem. Isso fazem os amigos, os familiares. Por isso que o paciente ele deve encontrar no acolhimento terapêutico esse espaço em que ele pode falar de tudo, do que pensa, do que fez, do que faz e do que pretende fazer. Não teve agora uma experiência pessoal do senhor? Não teve, doutor, nenhuma, assim, falar, assim, na sua mente, nossa, mas como assim esse cara fez isso? Assim, não teve nenhuma surpresa, assim? Olha, eu posso até pensar, mas eu não posso deixar transparecer. Sim. Pelas expressões fisionômicas. Mas isso pode acontecer, claro. Pode acontecer. Porque geralmente você pode pegar alguém ali que teve certa atitude que não condiz com aquilo que você crê, que você pensa, naquilo que você desenhou pra você. Isso pode acontecer, normal até. Pode acontecer. Você não pode deixar o cara falar uma coisa e falar, caramba, sério, fulano? Como assim? Me fala mais sobre isso. Sim. Porque não pode ter o julgamento, né? Não pode ter a expressão de aquele franzir da testa. Franzir, né? Isso o mundo já faz muito, né? Já existe muita cobrança. É difícil não julgar, né? É difícil. As pessoas são muito rápidas para isso. Julga, né? Eu acho que não tem. A própria Bíblia fala assim, não julgueis, né? Só que a gente é muito rápido em julgar o outro. Muito rápido. Muito rápido. Bate o olho. Eu acho que inconscientemente você dá a sua opinião, né? Você já dá o seu conceito sobre, seja uma fala, seja uma atitude. É normal isso? Como que você... como ponderar isso? Porque o senhor é um cara... Eu vi o senhor falando lá no Nexo, eu falo, meu, ele é muito equilibrado, muito quitano. Eu falo, deu uma vez da vontade de eu subir na mesa, né? E o cara, nossa, tipo... Vamos provocar ele, né? Realmente, é um exercício, né? Como eu já tenho aí mais de 13 anos de atendimento clínico, então é um caminho de zona de conforto mesmo, em que eu estou habituado pela experiência. Então torna-se um hábito muito confortável para mim em fazer isso. Quando eu vou atender, eu preciso me desprender de todo e qualquer tipo de preconceito e de julgamento. Inclusive do meu saber, todo o conhecimento que eu adquiri na vida acadêmica. Quando eu estou diante de uma pessoa, eu vejo ali como um encontro. De uma pessoa que busca ajuda, de uma pessoa que está fragilizada e que por algum motivo viu em mim um profissional que de alguma forma ela acredita que eu vou ajudar. A gente chama isso de transferência.
Legal. Seja por uma palestra, por um livro, por uma mensagem. Ela viu alguma coisa em mim que, olha, eu gostei dessa pessoa, acho que ela pode me ajudar. Aí aconteceu, a gente chama isso de transferência. Então, o respeito pela dignidade humana é muito grande dentro do enquadramento do espaço terapêutico. Então, eu faço isso assim, como dizem, né, de olhos vendados. Eu não sei nada o que acontece ali. Eu só estou lá para escutar. Inclusive, a teoria vem depois. Depois que o paciente termina a sua sessão, aí sim é que eu vou estudar aquela sessão, vou comparar com as sessões anteriores, aí sim é que vem a referência teórica. Mas enquanto eu estou diante do atendimento, dessa escuta atenta, dessa atenção flutuante, é o paciente que está em questão. Então eu não... o meu foco é só o que o paciente está falando. Eu vou observar as microexpressões faciais, o que o corpo está falando, se o braço está cruzado, se a perna está cruzada, se o pé está mexendo, quando que a pessoa chorou, quando que a pessoa se emocionou, quando ela fez silêncio, quando ela parou de falar, o que ela falou, o que ela deixou de falar. Então o meu foco é todo na pessoa naquele momento da sessão. Então o senhor está me analisando agora aqui, doutor. Imagina. Não, tá tudo tranquilo. Num dia quando o senhor não tá atendendo, você costuma às vezes dar... Pô, esse cara mexe muito a mão, não sei o quê, fala muito rápido, fala muito devagar. É normal você analisar, você acha que você não para, né? É isso? Como que é? Eu preciso ligar o botão, é bem interessante isso. Dá pra desligar? Não, hoje eu sou aqui, sou só o Edson. Não, agora eu sou o Dr. Edson Castro. Dá pra fazer isso ou você tá analisando, consultando assim no... É bem interessante isso. Eu consigo, na medida do possível, dar uma desligada. Eu consigo, agora nem sempre as pessoas conseguem. Por exemplo, em churrasco de domingo, meus familiares, entre amigos, às vezes eles me abordam e fazem uma pergunta dentro do mundo da psicologia. E eu acabo dando consultoria assim, de repente, e me vejo ali trabalhando. Mas, do contrário, se eu presto atenção no que eu estou vendo. Por exemplo, se eu estou andando desapercebido, distraído, de forma descontraída, eu estou apenas relaxando. Mas quando tem alguma coisa que me chama a atenção, que salta do inconsciente para o consciente, aí eu percebo, geralmente, pessoas ansiosas, que é o meu nicho, né? A forma que ela fala, se ela puxa o ar pela boca, se ela fala rápido, se ela fala com volume de voz mais alto, se eu estou em lugar público, se eu estou observando uma entrevista na TV, por exemplo, o entrevistador e o entrevistado, eu percebo se aquela pessoa está nervosa, qual dos dois estão mais nervosos. E eu apenas identifico e paro por aí. Eu fico mais observando, fazendo uma análise do discurso. Eu gosto mais dessa parte. Então, vem uma parte periférica para mim, que é fazer essa leitura da expressão corporal, em que o corpo está falando. Depois eu me observo bastante ali na questão do discurso em si. E eu ignoro se a pessoa... Eu presto atenção no conteúdo. Eu ignoro se a pessoa ela tem vícios de linguagem, se ela tem um certo nível de gagueira, se ela fala de forma muito lenta, que deixa as pessoas sonolentas, ou se fala muito rápido. Enfim, em que haja uma certa dificuldade na dicção. Porque o que me interessa ali é o conteúdo. Isso eu vejo muito em aulas, em palestras. Legal. Dá pra virar essa chave, assim. Muito treino também, né? Não é de uma hora pra outra. Eu costumo, às vezes, eu tenho que escrever o que eu vou falar, assim. Porque eu costumo falar, pra mim, vem muitas ideias muito rápido. Eu acabo, às vezes, cortando uma frase. Isso é algum nível de ansiedade? Ou é uma coisa que eu preciso treinar, talvez uma oratória? O que o senhor tem alguma coisa a ver com psicologia ou não? Tem sim. Às vezes eu tô no trânsito, assim, vem tanta coisa, de repente eu tô pensando em outra coisa, aí eu ando com 2 celulares, tablet, assim, eu tenho que parar e anotar, assim, alguma ideia, algum insight. Isso é alguma coisa a ser tratada, ponderada, ou algo que a mente trabalha acelerado? Isso tem alguma... Se você for exposto a isso por um tempo prolongado, isso pode trazer alguma complicação. Você pode fazer sintoma no seu corpo, como por exemplo síndrome do pânico, como por exemplo o nível de ansiedade pode subir bastante. Por quê? Por conta da agitação, por conta da pressão que você coloca sobre as coisas. Se você tem uma tendência em extrapolar
a sua saúde física e mental. Então, a ideia é sempre ajustar o seu perfil às demandas do dia a dia. Quando extrapola, o corpo pode adoecer, a mente também pode adoecer. Então, se você é uma pessoa, você ouvinte que está aqui com a gente também, é uma pessoa produtiva, gosta que eu vejo que você faz bastante isso, né? Sim. Os insights que você falou, eu vejo que você está sempre num tempo de inspiração, sempre aberto para ideias, né? Você que é uma pessoa de igreja, sempre atento ao que o Espírito Santo está falando. Isso, eu tô sempre assim, ó. Às vezes eu acordo com uma ideia assim no meio da noite, e aí eu não anotei, eu falo, meu Deus, como eu não anotei isso e tal. E pode perder, né? Não pode perder. Então eu tô sempre. Eu sempre anoto o que eu tenho que fazer, as coisas importantes durante o dia, passo pra equipe, ó, cliente A, cliente B, ó, tem que enviar isso, ó, tem que falar com ele sobre isso, eu deixo tudo ali pra a minha mente ficar livre, sabe? Então eu costumo detalhar, comecei a detalhar mais pra equipe, porque tem coisa que eu pego, não, tu toma a frente aqui, né? Às vezes tiver, por exemplo, o Moisés, por exemplo, que gerencia lá a empresa, tá? Ele tá atendendo e tal, e às vezes eu já tô fazendo isso desde garoto, eu chego, mas isso, eu já tomo a frente ali, pego, fecho, que eu falei, cara, mas eu tô, né, né, naquela coisa de fechar, de querer o cliente, tal, você já vai pra cima, você já pega, já acaba acelerando o passo, porque você já escutou ele falando, já sabe da resolução, né? Então eu tento me policiar sobre essa questão, né? De poder anotar e não ficar todo sempre acelerado, né? Eu tô fazendo uma consulta ao vivo aqui, né, gente? Pra todo o Brasil ao vivo. Vamos lá, Samara Araújo mandou um bom dia, Samara, Solange, Antônio Carlos, Deus abençoe o dia de vocês, algumas pessoas que entraram aqui. Doutor, eu gosto muito de rede social, de acompanhar, né? Hoje a gente vê milionários antes dos 30, cara querendo grandes pessoas, homens e mulheres, grandes empresas milionárias. Isso não gera uma pressão por resultado na nossa sociedade hoje? Sim. Porque às vezes você fica querendo aquela comparação, né? Como hoje trabalhar sobre as redes sociais, colocar isso no nível. Porque é sempre nível no hard, né? É tudo no hard. A grande empresa, a grande venda, as pessoas fazem uma live e vende 17 milhões. Você fica, nossa, você começa a olhar aquilo, você fala, o que eu estou fazendo de errado? Sim. Né? Como ponderar tudo isso na nossa realidade? Sim. Porque cada vez a gente é exposto sobre essas questões, está na cara ali. Sim. Pessoas jovens, grandes resultados, políticos jovens, grandes resultados, cada vez mais cedo, coisa que antes demorava, né? Você trabalhava, às vezes, uma vida, o cara adquirir uma casa, aí um carro, então hoje é tudo muito rápido. Como lidar com essa mudança tão rápida da sociedade? Como eu disse há pouco, o importante aqui em questão é a saúde e bem-estar de cada pessoa. Então a pessoa vai precisar se ajustar a esse meio que tanto exige. Eu dei algumas pistas como meditação, como exercício de respiração. Você pode acrescentar o que você gosta de fazer, academia, caminhada, ouvir música, esses hobbies, esses estados de fluxo que fazem com que você possa não se perder de si mesmo. Realmente, a sociedade, Rafael, vai exigir muito. Hoje em dia a gente vê um discurso muito acentuado em você ser o número 1, em você ser o melhor, ser o primeiro, em que você tem que fazer de tudo, mesmo que tenha que puxar tapete, prejudicar outros ou extrapolar a sua própria saúde para chegar lá. Isso não é bom, não faz bem. Aonde que chegou nisso que tem que ser dessa forma? Quem que colocou essa... Ou nós mesmos fomos sendo permitidos a isso? Sim. Né? Porque eu faço hoje, sou jovem ainda, mas eu lembro que tempos atrás era mais leve, mais tranquilo. Hoje parece que existe Onde foi que a sociedade se permitiu? Foi Sim. Talvez o avanço da tecnologia, talvez o acesso às coisas que antigamente nossos pais, nossos avós não tinham, essa facilidade de tecnologia ou adquirir bens. Qual que foi a grande questão aí que se permitiu essa pressão? A gente vê hoje
um discurso muito de marketing. Com certeza a Revolução Científica contribuiu para isso hoje, nesse tempo de pós-modernidade. A tecnologia, os meios sociais, as mídias sociais, a própria internet, as redes sociais acabam apertando cada vez mais e exigem, tem um discurso aí, com que as pessoas saiam do seu âmbito individual e possam ir ao encontro do outro. Então, é como se todos fossem vendedores hoje em dia, né? Tem um discurso muito comum entre isso. Você tem que fazer, é possível fazer isso, aquilo, outro, metas, prazos. Acordar 4h20 da manhã, tomar banho gelado. Você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que produzir conteúdo, você tem que vender. São metas abusivas da área de vendas, por exemplo. São coisas que estão muito aquém da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Isso, com certeza, faz com que as pessoas adoeçam. Então, aumenta o nível de depressão, aumenta o nível de ansiedade. Porque uma pessoa ansiosa, que tende a cobrar de si mesma, quando encontra um discurso desse, de alta exigência, de alta performance, o tempo todo Sim. você tem que fazer e bem feito, com qualidade, entrega de resultado, fazer isso, aquilo, outro, você vê esse discurso muito presente no mundo corporativo, as empresas, os gestores. E é uma coisa que, se você for lá na história, de onde vem isso, é uma mentalidade norte-americana. Lembra do sonho da casa própria, primeira casa? Isso tem história, isso tem relatos, isso vem se propagando o mundo afora. E com isso, faz com que aconteça o quê? Com que as pessoas não aguentem mais. O que eu trago hoje para cá, para este programa? Fazer com que as pessoas reflitam que não é bem assim. As pessoas precisam respeitar os seus limites, os seus próprios limites. Não dá para comprar esse discurso. Se você comprar esse discurso o tempo todo o tempo, você pode adoecer. Você precisa saber que você tem as suas particularidades, você tem as suas limitações. Você não pode ser o bonzinho consequente o tempo todo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, centralizar. A ansiedade fala muito disso, né? Do controle, da cobrança. O que você pode fazer para ajudar a sua saúde física e mental? É justamente o que você falou, Rafael. Descentralizar. Quando você se percebe fazendo, tomando a frente, descentralizo, delego funções, terceirizo, passo para o outro que é de minha confiança, senão não aguenta. Esses treinadores que a gente vê de internet, você acha que ele faz mais bem ou mais mal? Porque é o sempre todo, né? Você vê lá, o cara está cheio, o cara gritando, fazendo, né, música, aquela coisa. Isso faz mais bem ou faz mais mal? Eu vejo que faz mais mal. Porque se essa pessoa encontra um público também exigente, ela vai tentar responder à altura. E nem sempre é possível. É um marketing agressivo. Você acha que é mais marketing do que a realidade da vida? É uma ferramenta que está sendo muito usada, essa coisa do marketing agressivo, do impacto, do elemento surpresa, do impactante. Então a sociedade tem trazido esse discurso, sobretudo, como você falou, jovens têm entrado nessa, têm comprado esse discurso e elas estão sendo cada vez mais prejudicadas, né? Doutor, essa legião de pessoas que acompanham esses grandes treinadores, né, é falta de algo, com certeza, né? Porque a vida, né, o chão da vida não é esse vamos lá em cima, não tem como, né? Mas se vende isso, né? Você acha que é uma falta de colocar a energia no lugar errado, talvez uma falta de espiritualidade daquilo que a gente conversou no início? Seria um dos pontos? Sim, eu vejo como um dos pontos. Porque a exemplo do próprio Jesus que você colocou, ele estava mergulhado dentro de si quando ele viu que aquela tarefa da missão do reino parecia muito grande para ele. Aí brotou o quê? A humanidade de Jesus, né? Como você havia colocado, Jesus humano, Jesus divino, no catolicismo isso é chamado de união hipostática. Ali falou mais forte, mais alto, a humanidade de Jesus, que é a nossa humanidade. A nossa humanidade que sofre, que sente dor, a nossa humanidade que passa por dificuldades. E eu vejo que as pessoas não têm se permitido serem meramente humanas
elas tomam cada vez mais medicação, elas precisam extrapolar, no sentido assim de entretenimento e lazer, para estarem quase que o tempo todo, ou muitas horas, em estado de anestesia. As pessoas não se permitem mais sofrer, não se permitem mais sentir dor. Para tudo tem um remedinho, tudo tem uma receita imediata, para tudo tem uma motivação. Você tem que ir, tem que... Aquela frase, você tá com medo, vai com medo mesmo, que isso é muito, muito colocado. Mas não, se você vai olhar para a Sagrada Escritura, por exemplo, o que Jesus vai mostrar para todos nós? Que precisa primeiramente olhar para dentro, não para fora. Antes de você buscar um vídeo, antes de você buscar uma motivação na internet, olhe para dentro. As respostas estarão dentro de você. Esse é o caminho terapêutico. Ora, Jesus estava fazendo o que ali? Uma sessão de terapia. Ele estava olhando para dentro de si, no seu mais íntimo ser, buscando respostas entre ele e o seu Pai. E ele encontrou respostas. Qual foi? O silêncio. Não foi no barulho, não foi fora de si, foi dentro do silêncio. Quando Deus não respondeu, ele entendeu que era ele quem tinha que dar conta disso. Então, uma mensagem que eu deixo bem forte aqui hoje neste programa é: olhem mais para dentro, não busquem respostas fora. Se você viajar para outro país, para o alto da montanha, os seus problemas vão com você. Você vai precisar encontrar respostas dentro de você, não fora. Doutor, que incrível, a gente já está caminhando para os minutos finais, dá para ficar aqui mais alguns minutos, não é? Bom, eu escutei uma frase do nosso querido pastor Daniel, ele disse que Jesus pode fazer em um dia aquilo que você perseguiu a vida inteira. Né? Então eu quero deixar essa mensagem, Jesus pode fazer em um dia aquilo que você perseguiu a vida inteira. Esse é o grande poder transformador do Evangelho. Doutor, foi um prazer, né? Eu quero que você deixe o seu arroba, o contato para as pessoas te acharem, para marcarem consultas. Sim. Você pode me encontrar no Instagram, pelo @EdsonCastroPsicólogo. No Instagram eu tenho uma página em que tem alguns vídeos, inclusive lá eu divulgo também o e-book. O e-book, ele foi lançado... Foi lançado agora recentemente, né? Isso, recentemente. E as pessoas estão adquirindo. É uma forma que eu encontrei de deixar registrado uma parte da experiência que eu tenho tido em consultório, os atendimentos, aquilo que eu tenho observado, aquilo que eu tenho estudado. E a ideia do e-book é levar essa ferramenta para as pessoas viverem de um modo melhor, com menos pressão, menos cobrança, em que as pessoas possam aprender a lidar com as tarefas do dia a dia e olhando para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Você pode encontrar pela plataforma Hotmart, ou você pesquisa no Google, é só digitar Edson Castro, Ansiedade, e-book. E você encontra este material que ficou bastante interessante, porque faz com que as pessoas tenham acesso a muitas informações que são extraídas da própria experiência clínica. Doutor, muito obrigado pela sua participação, foi incrível, não é? Já fica aqui para o próximo ano a sua participação novamente aqui, né? Que é um tema que com certeza a gente precisa melhorar aí na nossa saúde mental, né? Muito obrigado, Rafael, pelo convite, pela sua recepção aqui. Foi um prazer estar aqui e tratar deste tema que é tão importante e que me chama tanta atenção, que é a ansiedade. Espero que cada um de vocês ouvintes possam colocar um pouco do que foi dito aqui na sua vida, na prática, e possam amar mais a si mesmo, ter mais amor próprio, procurar o autoconhecimento. Isso é muito importante nos dias de hoje, para que você não se perca em meio a tudo que a gente vê por aí. É isso aí, queridos amigos. Obrigado pela sua audiência, você que acompanhou pelo seu dial e também pela internet, pelo YouTube. Deus abençoe. Sábado que vem, Conexões do Reino está de volta. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado às 9 da manhã. Nova Difusora. A mais ouvida, entendeu? Alô, meus amigos, eu sou o Abrão César e estou aqui na Rádio Nova Difusora todo sábado das